Imagina você ler uma webtoon onde nos primeiros segundos a gente já vê que o prota tava numa DG onde tinha um rei demônio e nisso ele acaba sendo acidentalmente morto pra não perder um amigo, o que fez com que a gente visse uma comoção, só que na verdade tudo isso tava sendo narrado pelo eu dele de 300 anos no futuro. Então se você tá curioso, vem comigo que eu vou te falar sobre tudo isso agora. E aí galera, beleza? Quem falou, acho que começando agora. Eu apenas queria falar com vocês que esse vídeo vai conter spoilers de Dan Reincarnation. Então, pra quem não quiser continuar, eu vou estar deixando um vídeo aqui nos cards, mas se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. E, bom, tudo isso começa com a gente vendo que 4 membros de um grupo acabaram indo em direção a um dos 4 rei demônios que existiam naquele mundo, sendo que eles já tinham extinguido 2 e ainda sobravam mais 2 no processo, sendo que o principal herói dessa história, no caso, seria o Vermont Leonhart, a maga mais poderosa que era conhecida como Sienna Merden, e uma freira que era conhecida como Anice Sleewood, um bárbaro que era conhecido como Morlur e o prota da história que era conhecido como Ramel. Só que para aqueles que acham que a história do prota ia começar agora, se enganaram amargamente, já que a gente viu que na terceira invasão para poder derrotar o rei demônio, aquele foi o momento da ruína do cara, já que ele acabou se sacrificando para poder impedir que o Vermont fosse morto, o que fez com que eventualmente eles até ficassem pistolas, porque aquilo não machucaria o Vermont durante tudo aquilo, o que fez com que rolasse até um lance meio sentimental dentro de toda essa situação. Só que a gente acaba descobrindo que nada desse momento final e melancólico foi verdade, já que a gente vê que o próprio Ramel confirma isso 300 anos depois, ao ver como essa história foi escrita logo depois da sua morte, fazendo com que a gente descobrisse que ele acabou renascendo na família do Vermont Leonhart, só que numa ramificação secundária, o que fez com que a gente visse que até o pai dele ficou assustado, porque sempre viu o menino treinando ao máximo que podia para poder aprimorar as suas habilidades físicas, mostrando que mesmo depois da sua reencarnação, a sua mente continuava intacta com todas as suas memórias. E pelo que a gente descobriu depois, após a morte do Ramel, tudo que aconteceu foi que o Vermont acabou meio que formando a própria família após ter criado um tipo de pacto de não agressão com o rei demônio, já que tudo aquilo resultou na morte do seu amigo. A Sienna acabou se tornando uma das magas mais poderosas de toda a história, além de ser uma das melhores mestras da Torre de Magia Vermelha, sendo que o Molon, o bárbaro lá, né, ele acabou meio que fundando seu reino, e a Anice, se eu não tô enganado, acabou ascendendo ao cargo mais alto, sendo chamado de santa depois de tudo isso. E aqueles que estão achando que talvez o Ramel fosse continuar com o mesmo nome mesmo depois de 300 anos, na verdade isso meio que não foi bem assim, já que a gente descobriu que o atual nome dele era Eugene Leonhart, fazendo com que a gente percebesse que ele na verdade estava treinando, justamente porque estava prestes a acontecer uma competição entre as ramificações secundárias e a ramificação principal, que faria com que fosse decidido quem seria o próximo líder da família Leonhart, o que obviamente nunca foi bem visto pela família principal como um todo. Só que como foi o Vermont que acabou botando essa regra e impediu que qualquer um da sua família acabasse com ela, acabou que no final eles tiveram que usar de meios sujos para poder impedir que qualquer um da família secundária ascendesse a liderança da família. Só que não era todo mundo assim, né galera, porque atualmente o principal patriarca da família Leonhart parecia ser um cara bem honrado, já que ele pretendia dar uma chance para as ramificações secundárias da família Leonhart, e a gente vê que logo depois acaba surgindo uma boa parte de ramificações da família Leonhart, só que os únicos que seriam mais ou menos nessa rolê das ramificações segundas seriam o Gargis, que teria um físico extremamente musculoso, mas não passaria muito disso. A sua irmã Derza, que também seria extremamente bem desenvolvida e teria uma bela aptidão com ataque de lança, e para completar a gente teria o Eugênio, que seria um combatente extremamente habilidoso, já que para quem não sabe, o Eugênio ele não era um peso morto na antiga vida, ele era um cara que era conhecido como mestre das armas, se adaptando a qualquer tipo de arma que fosse conhecida no seu mundo, e tecnicamente ele só não era considerado um dos melhores guerreiros, senão o melhor, porque o Vermont tinha as mesmas aptidões que ele, só que com o adicional de ser abençoado com um físico melhor e também ser abençoado por espíritos e relíquias dessas divindades, além de contratos. Mas para continuar, agora da família principal a gente teria 3 membros que entrariam dentro dessa situação, que o primeiro da lista seria o pequeno Edward Leonhart, o pequeno Cian Leonhart e a pequena Ciel Leonhart, que todos eram filhos diretos do patriarca dessa geração, só que com um diferencial, já que o Edward era filho direto da primeira esposa, enquanto o pequeno Cian e a pequena Ciel eram da segunda. Daí já viu, né? Sempre rola aquela disputa de poder para ver quem seria o próximo líder, com a pressão das mães, que estavam sempre na intenção de tentar fazer de tudo para que
os seus filhos se sobressaíssem. Só que eventualmente, galera, mais pra frente a gente acaba vendo que o Edward não era uma boa escolha. O Cian era basicamente um fantoche na mão da sua mãe, e pelo menos até os últimos capítulos parece que a Ciel resolveu ir pro lado da sua tia por parte de pai, pra não ter que ficar obedecendo às ordens da sua mãe. E aliás, pouco tempo antes desse teste começar, a gente viu que o Eugene foi o primeiro a chegar dentro da mansão Leonhurst, sempre treinando ao máximo pra poder manter o seu físico. E nisso a gente viu que ele e o Cian eventualmente acabaram entrando no X1, só que mesmo tendo acesso à mana, o Cian meio que acabou tomando uma surra pro Eugene naquele momento, o que fez com que despertasse meio que um lance de suspeitarem que ele possuía mana, só que logo depois foi comprovado que não era nada disso. E lógico, quando o teste começa, é óbvio que o Eugene é o melhor que se sobressai, fazendo com que dali em diante ele fosse a pessoa que melhor se sobressaiu e conseguiu vencer toda aquela competição, já que o Edward foi o primeiro a sair por ter ficado brincando com magia, o segundo a sair foi o Garth e logo depois a sua irmã, e com o terceiro da lista a gente teria o Cain, que acabou confiando demais nas suas habilidades, só que a sua irmã Ciel acabou sendo mais esperta e pediu pra poder fazer a sua retirada, e nisso a gente viu que o Eugene facilmente conseguiu matar o boss final, capacitando ele pra ser o próximo membro principal líder da família Leonhurst. E com essa regalia ele também conseguiu a espada do espírito do vento dos Leonhurst, além do acesso à mana que ele poderia ter, que era da família principal, já que atualmente, por ter conseguido esse feito, ele era basicamente um membro da família principal. E aliás, a gente até vê que o patriarca queria adotar ele como um filho depois de tudo que ele demonstrou, só que na verdade o Eugene recusa isso porque ele não queria ser adotado. E é aí que a gente já vê o patriarca meio que fazendo questão de poder adotar o pai do Eugene como um dos membros da família principal, chamando o cara pra poder viver dentro da mansão. E é claro, galera, eu até queria estar falando mais aqui do que vai acontecer futuramente, mas se vocês quiserem, eu posso até estar trazendo uma parte 2, só que para que isso aconteça, isso vai depender de vocês, já que vocês têm que deixar um like pra eu saber que vocês estão curtindo o conteúdo que eu tô trazendo, e se puderem, se inscrevam no canal pra não perderem os próximos conteúdos ao terem feito isso, e não esqueçam de ativar o sininho pra não perder as notificações de quando o vídeo sair. Além disso, eu vou estar deixando um vídeo no card final junto com uma playlist, e aqui embaixo também vai estar a playlist de todas as webtoons que eu já lancei até o presente momento aqui no canal. Fechou? Então por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.